para falar sobre as causas, os tratamentos, as novidades em emagrecimento, né? E o que pode e leva à obesidade. Eu estou recebendo o gastroenterologista, Dr. Tiago Souza, pela primeira vez, né, doutor Tiago? Sim, prazer recebê-lo no programa. Fique à vontade, por favor. Doutor Tiago está aqui para falar da gastroplastia também, que é uma nova técnica, uma nova assim, porque tem um ano e pouco, mais ou menos, né, de cirurgia rápida, fácil, para aqueles que não conseguem emagrecer. Primeiro, doutor, vamos falar da obesidade. Como é que a pessoa vai aumentando tanto assim de peso? Vai deixando? É o organismo realmente que não trabalha mais direito depois de certa idade? O que acontece? Então, a obesidade se tornou a pior doença da humanidade, né? Uma doença crônica que tem tratamento, mas não tem cura. Né? Então, o que acontece? Com as mudanças dos hábitos, com muita atividade de trabalho, mudança na alimentação, os pacientes acabam deixando de fazer o que seria o mais recomendado, que seria uma alimentação mais saudável, baseados em alimentos e quantidades e qualidades melhores, e fazer exercício físico, porque não tem como controlar nenhum tipo de tratamento médico na obesidade sem fazer exercício físico. Então é muito interessante que a gente percebe no mundo todo, não só em países desenvolvidos, o crescimento absurdo que a obesidade está tendo. E até em crianças, né? Crianças, sim, adolescentes. Hoje, em alguns países, chega a ter 30% das crianças já com obesidade e o sobrepeso, então, chega a 50%, 60%. Curioso também que em países pobres, países pouco desenvolvidos, a obesidade também vem crescendo. Por quê? Apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades. Aquelas crianças que teve um déficit alimentar muito importante quando pequenas, o organismo dela passou a desenvolver uma forma de armazenar tudo que ela ingeria. Então agora que ela tem alimentos à maior disposição, ela acaba armazenando muito e se torna obesa. Então na África, por exemplo, a obesidade também vem subindo. Nossa, que coisa impressionante, né? Bom, nós temos algumas fotos que nós estamos até mostrando, mas eu queria saber dessa nova técnica e para quem é indicada, né? Porque não é porque está um pouco acima do peso que a pessoa, ao invés de fechar a boca, fazer exercício, tal, ouvir as recomendações médicas, já vai partir logo para uma cirurgia, não é? Não. A obesidade, o tratamento da obesidade ou do sobrepeso, primeiro inicia com a mudança comportamental e exercício físico. Né? Esses são os dois primeiros passos. Nenhum tratamento está indicado sem você fazer isso primeiro. Tá. Depois desses passos, tem as medicações que a senhora pode usar, o paciente pode usar, qualquer um pode usar. Tá? Então, alimento, exercício físico e algumas medicações. A partir de um ponto, o paciente se torna resistente a tudo isso ou não consegue atingir o objetivo dele. E às vezes já aumentou muito, né? Continua ganhando peso. Continua ganhando peso. Não consegue estabilizar. O que se considera sobrepeso? Sobrepeso. São quantos quilos acima do peso normal da pessoa? Então, para a gente calcular, né, e dizer que o paciente está com sobrepeso, com obesidade, a gente usa o índice de massa corpórea, sim, que na verdade é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, um componente importante do IMC é a altura do paciente. Né? O sobrepeso ele vai de 25 de IMC até 29,9. A partir daí, então, é obesidade nos 3 graus variados, 1, 2 e 3, e o super obeso. Então, o sobrepeso 25 a 29,9. E é nessa faixa que a maior parte dos pacientes com obesidade acabam, após o tratamento, ficando. E para que a pessoa possa fazer agora, lá em casa, essa continha, o IMC, o índice de massa corpórea, como é que é? A altura... O peso do paciente em quilos. Coloca o peso... Isso. É dividido? Não. Dividido pela altura ao quadrado. Dividido pela altura ao quadrado. Isso. Tá. Deu para entender aí, não? Vamos fazer um... Você tem aí maquininha, calculadora e tal? Peraí. O peso, coloca aí, vai, sei lá, 60 quilos. Dividido pela altura. Fala uma altura aí, alguém. 1,75 é muito alto. 1,60. Tô falando de mulher. A maior parte das mulheres nessa faixa. Mais ou menos nessa faixa, né, doutor? Então é o peso dividido pela altura ao quadrado. Tem que fazer altura ao quadrado, sim, né? Isso, tá dando certo, não? Tá dando certo, não? Vem cá. Tá, posso entrar? Pode entrar. Tá dando certo, não, aí? Um cafezinho pra você. Escuta, você era bom de matemática? Tá dando certo? A altura é ao quadrado. Então vamos lá. Ei, meu Deus do céu, viu? 1,60. Fica fazendo aí embaixo
Eu já vou... Não, pode ficar aqui mesmo. Faz essas contas aí, vamos ver se vai dar certo. Porque aí você em casa pode fazer também. Você pega a altura e coloca ao quadrado. E aí é o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí vai dar um índice. Se o seu der acima de 25, isso. Tá com sobrepeso. Com sobrepeso. De 25... O normal o que é? 24, abaixo de 25? Entre 20 e 24,9. Entre 20 e 24 a pessoa tá legal. Tá legal. Se der 25... já está com sobrepeso. Estaria com o início do sobrepeso. Obesidade, qual é o número? Maior que 30. Maior que 30, isso. Obesidade. Obesidade mórbida, quer dizer, muito obeso. A gente diz que é maior que 40. Maior que 40. Nossa. E para essa cirurgia, a gastroplastia, ela é indicada para que índice de massa corpórea? É principalmente obesidade grau 1 e grau 2, que então seria de 30 até 39,9. 30 até 39,9. Mesmo assim, sem nunca testar antes aquela formulinha, né? Teria que mudar os hábitos. Os hábitos, né? Começar a fazer exercício, exercício, conseguiu? Deu 18,75. 18? Você tem certeza? Uma pessoa de Não, estaria certo. É? Uma pessoa de 60 quilos, com 1,60m, tá bem assim? Nossa, porque ele falou que de 20 tá bem. Faça as continhas aí na tua cara pra saber como é que você tá, hein? Agora, o que é a gastroplastia, então, doutor? A gastroplastia é uma técnica que é nova no Brasil, mas não é nova no mundo. Já tem 5 a 7 anos sendo realizada na Europa e nos Estados Unidos. E, na verdade, é um procedimento totalmente endoscópico, onde você faz um procedimento restritivo no estômago do paciente, diminuindo apenas a capacidade dele. Tudo por endoscopia, sem corte nenhum na pele. Por isso que é o gastroenterologista quem faz? O gastroenterologista com a formação em endoscopia. Tá. Me mostra, o que aparelhinho é esse aí? Esses são todos os acessórios que a gente usa e que conecta no sistema de endoscopia, tá? Na verdade, aqui é o fio que a gente utiliza. O acessório que a gente usa para puxar o estômago e ir fazendo uma plástica nesse estômago, a gente muda a forma desse estômago sem tirar nada do paciente. O paciente continua com o estômago. É como se fosse fazer, uma endoscopia para gastrite. O modo de colocar. Coloca lá dentro da barriga da pessoa. Semelhante. Quando chega, mais ou menos, quando chega no estômago, ele pega o estômago e faz o que com ele? Então, corta? Não cortamos nada. Dentro do estômago do paciente, a gente projeta uma espécie de um desenho, né, virtual na nossa imaginação, na tela, no monitor. E aí, com esses acessórios, que é tipo um saca-rolha, a gente vai puxando. Segura sem mexer, só pra gente ver, ó. A gente vai puxando. Tá dando pra ver, ó? Tá. A parede do estômago em direção à máquina de sutura, que é essa daqui. Então, nessa máquina... Isso também entra lá pela boca? Tudo entra pela boca do paciente. E ele dormindo? Ele dormindo, com o médico anestesista cuidando dele. Tá. É um procedimento que demora mais ou menos de 40 minutos até 1 hora. É rápido. É rápido. O paciente, na maior parte dos casos, vai embora no mesmo dia do hospital, tá? E volta às atividades físicas, às atividades de trabalho, depois de 3 a 5 dias. E tem que ser feito em um hospital, né? É recomendado que seja feito sempre no hospital, com o médico anestesista presente, cuidando do paciente. Não é para fazer em curioso, hein? Cuidado, vocês de casa. Aí esse aparelhinho aí, ele faz o quê? Esse daí que tá na tua mão? Depois que esse acessório puxou, depois que o saca-rolha puxou o tecido, puxou a parede gástrica, ela entra aqui no meio, entre a torre maior e a torre menor, que a gente chama, e a gente fecha. Na hora que a gente fecha, a gente recupera o fio e abre, e assim vai fazendo toda a tubulização do estômago do paciente. Peraí, vai costurando uma parte dele? Vai costurando, a gente costura o estômago por endoscopia. Que interessante. Só que é importante, que a gente não tira o órgão do paciente. Mas espera um pouquinho, esse fio de nylon fica lá no estômago da pessoa? Fica, é um fio inerte, usado em outros tipos de cirurgia, por exemplo. Então, na laparoscopia, então dessa forma vocês diminuem o tamanho do estômago? Sim, diminui em torno de 50% o tamanho do estômago e está associado a uma perda de peso de mais ou menos 20 a 25% do peso total do paciente. Nossa, bastante. 20 a 25. Nossa, eu tô cheia de dúvidas agora aqui. Eu vou dar um recado e volto para as minhas dúvidas. Quero saber muita coisa. Eu acho que você de casa também ficou interessado em saber, né? Porque essa parte costurada, como que ela funciona dentro da gente? E tem outras coisas que você queira saber? Eu tô ao vivo, manda um vídeo aí, grava aí no seu WhatsApp e faz a pergunta aqui para eu te conhecer, ou então manda a sua pergunta por escrito mesmo. 12997132622. Eu já volto então, tá bom? Pra gente continuar falando da gastroplastia, que está no Brasil
é recente ainda, mas para ajudar, porque a obesidade traz muitos problemas de saúde, né, doutor? Sim, a longo prazo o dano é muito grande ao organismo. Vou voltar para a gente continuar conversando aqui com o doutor Tiago Souza, gastroenterologista, contando para a gente da gastroplastia. E essa parte do estômago, doutor, que ficou ali costurada, quer dizer, se mantém dentro da gente, mas não tem perigo, ela continua recebendo sangue do mesmo jeito, apesar dela estar costurada lá com esse fio? Sim, na verdade, isso é um dos pontos relevantes da cirurgia, importante conversar sobre isso e falar sobre isso. É uma cirurgia endoscópica em que você vai reduzir a capacidade. Você vai amarrar o estômago, vai fazer uma plástica, uma mudança da forma dele. Só que essa parte que ficou amarrada, ela também está em contato com os alimentos que entram. Então, aquele paciente que teve o estômago suturado, o estômago amarrado, que mudou a forma dele, não vai ter os déficits nutricionais que os outros tipos de cirurgias podem ocasionar a longo prazo. Então, o estômago continua produzindo ácido, continua produzindo fator intrínseco, que são substâncias que fazem parte da digestão e da absorção de vitaminas e outros nutrientes. Então, aquela queda de cabelo, aquela face de desnutrição que outros procedimentos podem causar, este não causa. Com o passar do tempo, por ser uma plástica, apenas uma mudança da forma, esse estômago tende a ir abrindo, tende a ir laceando um pouco. Então, a longo prazo, talvez precise novamente, caso o paciente não atingiu o peso necessário, fazer o retoque. Agora, você falou que é um procedimento, né, doutor, rápido ainda. Tem alguma restrição? Quem não pode passar por ele? A princípio, todos os tipos de pacientes devem ter uma avaliação anestésica e cardiológica prévia, que serviriam de base para você poder indicar o procedimento. O maior benefício do procedimento para a obesidade grau 1 e grau 2. Então, o obeso mórbido não seria o principal paciente, o paciente teria maior indicação. Mas naquele paciente obeso mórbido, que tem medo da cirurgia, que não gostaria de fazer um procedimento muito radical, pode ser realizado, mas não seria a principal indicação. Que é menos invasivo, né? Menos invasivo. Com certeza. E nesse tempo todo que ele vem sendo realizado no Brasil, o sucesso é absoluto? Sim, na maior parte dos pacientes o sucesso é grande, né? Já é realizado em vários estados por vários colegas médicos, então o número cresceu bastante de cirurgias realizadas nos últimos 2 anos, tá? E o sucesso relatado sim é grande, é interessante. Em torno de 17% não tem a perda de peso esperada, tá? Mas em 83% o paciente atinge o objetivo final dele. Porque só diminuindo o espaço, não vai caber tanta comida, a pessoa vai comer menos de qualquer maneira. Isso, ela acaba comendo menos, mas mais que isso, é uma forma de você incentivar ela a mudar o hábito, a fazer exercício. Então, e ela vai se sentir satisfeita com menos, não menos, é? Exatamente. Você sabe que a minha mãe falava isso, que quanto mais você come, mais você quer comer, porque o estômago vai aumentando, laceando. A gente tem que prestar atenção nisso mesmo. Mas agora tem a gastroplastia. Eu queria agradecer, muito obrigada por ter vindo. Até uma próxima, muito obrigada por ter explicado aqui pra gente. E eu vou deixar aqui o site, que eu acho que no site você tem também outras informações, né? Sim, matérias a respeito, aí vocês de todo o Brasil podem conhecer o tratamento. Lembrando que então no Brasil praticamente todos existem médicos já realizando a gastrocirurgia. Anote aí, gastroplastia. É www.institutoendovita, como se escreve, tá aí no vídeo, .com.br, institutoendovita.com.br. Prazer conhecê-lo, muito obrigado. Volte mais vezes para a gente continuar falando desse assunto que é tão importante, né, doutor Tiago? Conversei com o doutor Tiago Souza hoje falando sobre a gastroplastia e a obesidade, que é preocupante em todo mundo, especialmente no Brasil.